Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma quarta-feira, o Diálogos Conecta. Muito feliz aqui em ter a Manu dividindo comigo essa moderação. Que hoje a conversa vai ser sobre games, que está um assunto aí bem quente, bem na pauta. E a gente tem o prazer enorme de ter dois convidados muito importantes aqui, que são os professores Thiago Falcão e a professora Ale Maia. Quero agradecer o espaço aqui da TV 247 para a gente estar aqui mais uma quarta-feira, podendo conversar, podendo falar sobre ciência, podendo falar sobre tecnologia, sobre a sociedade, todas as crises e tentativas de evolução, o que a gente pode fazer. Quero agradecer a todo mundo que estiver aqui, por favor, deixem seus comentários, deixem suas perguntas, que a gente vai fazendo um filtro, daí conforme for dando o tempo, a gente vai lendo e vai conversando com todo mundo. Enfim, hoje, já voltando assim ao tema, a gente vai explorar a ciência por trás dos jogos, analisando sua influência na cultura, na sociedade, tecnologia. A gente vai discutir tópicos como violência relacionada aos games, benefícios, controvérsias, como a pesquisa em Game Studies ela está moldando a indústria dos jogos e também aquele olhar para as políticas públicas. Então, para isso que a gente está com esses dois pesquisadores, super referência aqui, que estudam já, estão aqui, tem um lugar de fala bem bacana para nos ajudar nessa conversa. Manu vai apresentá-los e já vai iniciar a conversa fazendo a primeira pergunta. Bora lá, boa tarde todo mundo. Muito feliz de estar aqui de novo em mais um Diálogos Conecta, também aqui dando meu boa tarde para os nossos convidados. Vou apresentar assim, um breve currículo deles, né? O Thiago Falcão, ele é professor adjunto do curso de Comunicação e Mídias Digitais da Universidade Federal da Paraíba e coordenador do programa de pós-graduação em comunicação da UFPB. Fundou o grupo de pesquisa em games da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação e é membro da Digital Games Research Association. A Alessandra Maia é doutora em comunicação, com formação em jornalismo e relações públicas pela UERJ, é professora e coordenadora do Cubo de Inovação FGV-SCMI, onde trabalha com pesquisas práticas, experimentais e empíricas sobre tecnologias digitais. Seus interesses de pesquisa incluem conceitos como inovação, criatividade e invenção em produtos da cultura digital, tendo-os como locus lúdico de desenvolvimento sensorial, social e de aprendizagem. E aí, eu já faço para vocês a minha primeira pergunta. Na verdade, são várias perguntas, é uma pergunta muito ampla, com um objetivo muito básico de entender o que é a área de estudo de games. Então, vou jogar aqui algumas perguntas e aí a gente vai se organizando em como responder melhor, né? Queria que vocês definissem um pouco como é essa área de pesquisa do Game Studies, né? Os estudos sobre games, quais são os principais tópicos de estudo nessa área, e também quais as principais abordagens metodológicas e também o que vocês encontram de dificuldades e desafios enquanto pesquisadores nessas áreas. Então, a gente quer entender um pouquinho o que é ser pesquisador de Game Studies e aí a gente vai depois entender sobre games de uma maneira mais geral. Quem quiser começar é livre. Assim, quem jogar começou, a gente está aceitando. Vai lá, Lê, vai lá. Eu já ia falar para você, mas vamos lá. Muito obrigada pelo convite, primeiramente. É um prazer estar aqui com vocês, na presença aqui, né, no nosso espaço e com todo o público da TV 247. E é uma grande oportunidade, né, para a gente poder conversar sobre as pesquisas em jogos e as oportunidades, né, de desenvolvimento de pesquisa, tanto empírica, prática, teórica, e que é um campo que tem crescido, né? Thiago Falcão, Caceli Fragoso e Messias, que já esteve aqui num outro momento com vocês, Ivan Mussa e vários outros pesquisadores têm dado, né, esse pontapé, esse orientado, né, jovens que estão vendo assim, eu posso estudar jogos na área de comunicação, que acaba até uns 5 anos, né, não era tão comum, tinha muito menos, podemos considerar isso por conta da falta, né, de professores doutores com esses interesses de pesquisa. A área de jogos é trans e interdisciplinar. A gente acaba, quando vai estudar, né, não estuda só como comunicação. A gente tem a nossa visão, né, que vai direcionar,
para discutir esse meio, esse espaço de sociabilidade, mas entende que está interconectado, né, com outras áreas e que essa é essa força, né, dos jogos para trazer questões, para permitir o ensejo, né, na questão social, questões de aprendizagem, sociabilidade, de criatividade, inovação, em que muitos jovens, né, acabam entrando nesse espaço e desenvolvendo algumas habilidades cognitivas, né? Quando eu falo isso, é muito trazendo a professora Fátima Regis, que é minha orientadora do mestrado, doutorado, e ela trabalha muito disso, da questão das habilidades cognitivas que a gente pode acabar desenvolvendo com alguns produtos de entretenimento. Não quer dizer que todos vão ter isso, mas que tem uma grande potência, e com os jogos, a gente estudando, a gente percebe muito isso na questão dos jovens inventar problemas, né? Eles estão lá, o programador, o desenvolvedor fez de um jeito, e tem o glitch que o Ivan Mussa trabalha, né? Que vai lá, eles criam um campeonato a partir dos momentos que o jogo permite você criar, e a gente fala assim, ele permite porque é a operação homem-máquina, e está essa questão das materialidades, né? Que o objeto também tem agência, e é bastante interessante, né? Aqui eu meio que fiz um apanhado, lançando a bola para o Thiago. É isso, é isso. Queria agradecer também o convite, fico muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês. Eu diria que assim, boa parte do que a Alessandra cobriu muita coisa, né? Quando você, enfim, pergunta o que são os game studies. Para mim, é esse campo, enfim, interdisciplinar, naturalmente interdisciplinar, porque eu acho que isso é absolutamente necessário, assim, o entendimento dessa interdisciplinaridade é necessária, porque ele leva para esse segundo lado da pergunta, que é assim, o que a gente encontra de dificuldades, né, de problemas para estar no campo. Eu concordo com a Alessandra quando ela diz que hoje em dia a gente tem uma facilidade muito maior em ver estudantes que estão confortáveis estudando videogames. Isso não acontecia quando a gente estava na pós-graduação, nós éramos um nicho muito pequeno, e um nicho que vamos dizer assim, que dobrava suas pesquisas para entrar em certos espaços. Então, a gente, assim, só recentemente, em 2016 para cá, a gente começou a conquistar espaços específicos para discutir videogames dentro, vou dizer, do campo científico como um todo, né? Porque não é só dentro da comunicação também, mas do campo científico como um todo. Até lá, até 2016, o que a gente tinha no Brasil eram espaços comprometidos com a tecnologia, simpáticos aos videogames e que abraçavam muitas vezes as nossas pesquisas, mas assim, não sem uma certa, assim, não sem pagar um pedágio, né? Não sem fazer um exercício assim de aproximação. Então, para mim, essa é uma das principais dificuldades assim do campo. Como é que eu digo isso? Assim, mesmo estando dentro e discutindo vários assuntos que são de interesse de sub-áreas do campo da comunicação, a gente raramente é convocado por essas áreas. Então, sei lá, a gente tem pessoas que estudam narrativa, mas poucos se conectam ali com o cinema ou com, enfim, os estudos de narrativa de forma mais ampla. A mesma coisa com tecnologia. Então, é meio que os game studies no Brasil, né, especificamente, eu acho que fora do Brasil existe uma articulação mais sólida. Eles são meio que esse limbo assim de áreas. Posso complementar? É que também, pensando assim em desafios na área, quando a gente pensa em jogos, também tem a questão do custo, né, de acesso a esses jogos, de equipamentos. Agora tem várias outras maneiras, né, dependendo de quais são o foco de pesquisa. E também um ponto da pergunta também era os métodos, né? A gente observa que são variados, né? Tem tanto da quali quanto quanti. Acaba tendo bastante quando a gente vê lá no GP Games da Intercom, ou alguns que a gente recebe para avaliar de revistas, em outros congressos, GIGRA.
muito trabalho também de análise, né? Vou parar aqui, vou analisar questões de mecânica, questão de interação, de recepção. Tem muitos trabalhos que discutem isso e também tanto em jogo, mas também extra-jogo, né? Essas redes de sociabilidade. A gente aqui na Fundação Getúlio Vargas trabalhou com a questão de análise de discurso de comunidades gamer no Twitter. Então, a gente já vai assim, já vai pessoas que falam de jogos e muitas vezes se reconhecem como jogadoras, não necessariamente gamers. Então, a gente ficou curioso, foi uma análise mais quanti-quali, que coleta esses dados, né, com a API, a afinada API do Twitter, que pena, mas vamos buscar outros meios, né, de explorar e analisar o que está sendo dito, ver como é que funcionam as comunidades, mas tudo isso, né, dentro do rigor científico, as questões, né, de liberação, quando trabalha com as pessoas. Então, muitas vezes acaba não tendo uma análise qualitativa para trabalhar com seres humanos, vamos dizer assim, por conta dessa, às vezes, demora. A gente, às vezes, não sabe mexer na plataforma Brasil, não tem, né, um ethos que não fazia parte tanto da área de comunicação, por exemplo. E nos últimos 5, 10 anos está ficando mais parte, e com isso outros pesquisadores vão ajudando, a gente vai lendo mais sobre isso, como funciona, né, na comunicação, que alguns artigos publicados em revista trazem alguns desses detalhes, as revistas passam uma certa orientação, então ajuda a gente a entender, né, quais são os caminhos quando eu quero trabalhar com as pessoas. E então é isso, os métodos são variados de diversas áreas, né, tem os livros metodológicos, a gente até aqui na Fundação tem buscado trabalhar, que a maioria dos textos vem do norte global. Como é que a gente vê isso funcionando no Brasil, principalmente, né? Não vou falar do sul, mas no Brasil, como a gente pode aplicar para os nossos recursos. A gente tem o Cubo de Inovação aqui na Escola de Comunicação, Mídia e Informação, que a gente colocou no diretório do CNPq e disponibilizou a necessidade entrar em contato e poder usar os nossos equipamentos, porque a mantenedora, né, a Fundação, tem muito esse objetivo de compartilhar e permitir que o acesso social e econômico não seja uma barreira para o desenvolvimento de pesquisas. Então, achei até uma ferramenta muito interessante do diretório do CNPq ter esse espaço para laboratórios que, vamos chamar de sorte, porque estamos no Brasil, então não é comum ter equipamentos de ponta que possam ser usados por seus estudantes, por seus pesquisadores. Então, é algo interessante para a gente pensar, né? Muitos dos desafios também envolvem isso. Obrigada, gente, pela resposta. Oi, travou. Pensando, Deus, eu caí. Voltou. Vocês estão me ouvindo Você bem? deu uma travada, tá meio assim, voltou. Sinto que voltou. Voltou. Se eu cair, a Manu pega e vai embora. Gente, eu queria pensar um pouco na interseccionalidade, também voltando para isso que a gente estava falando sobre como a área dos games ela está envolvida também com outras áreas, na questão da comunicação, na questão da política, e pensando nisso, vamos trazer aquele tema que deixou esse assunto um pouco mais quente essa semana, que é a violência relacionada aos games, que é um tema bem controverso. Eu lembro que já escutava isso ali pela década de 90, 2000, já havia essa associação, então não é algo agora, que o presidente Lula falou, não sei o quê. Gente, isso é antigo, né, que o pessoal já falava sobre isso, só que fazia tempo que a gente não ouvia, eu pelo menos fazia tempo que não ouvia. Então a pergunta, até olhando justamente isso, a gente está vendo para os games, a gente está envolvendo a área da comunicação, a área da política, e é super importante a gente estar aqui nesse canal para escutar especialistas o que eles têm a falar sobre isso, acrescentar. Então, por exemplo, na semana passada o presidente fez algumas declarações polêmicas sobre esse assunto e a gente queria saber quais são as principais descobertas e conclusões da pesquisa sobre a relação entre jogos e o comportamento violento. Quais são os principais debates e perspectivas nessa área? O que a gente pode saber um pouco mais sobre isso?
É interessante, né, você comentar, porque é quase um clássico dos meios de comunicação, em que todos eles incentivam algo. É como se um meio fosse responsável, sei lá, era o cinema de violência, o jogo, década de 80, 90, e sempre tem alguém, né, que pensa em satanismo, fala de horror, etc., né? Então, é quase não dá para ter um novo meio sem ter essa questão de ser ele o grande culpado e o grande responsável. E o que leva a gente a questionar, né? Será que é uma única coisa capaz de levar a gente a fazer algo? Não, são múltiplas entradas, múltiplas relações, né? Que a gente tem relações sociais, relações em casa, relações com outras mídias, e não dá para tirar, né, conclusão, né, causa consequência. Fez isso, vai fazer aquilo. E muitas pesquisas mostram, principalmente na área de saúde, psicologia, que não é bem assim. Não dá para chegar a pontos de conclusão com esse dado, porque geralmente falta analisar todo o cenário, né? Das ciências cognitivas, quando consideram o corpo influencia. Muitas vezes as pessoas que praticam isso sofrem algo em casa, sofrem na escola e está reprimindo e não necessariamente foi porque jogou que considerou, não foi porque viu um filme violento que pegou e que incitou, né? Como já falaram muito, né? Bota para assistir, eu esqueci qual é o clássico do cinema, que é super de boinha, que todo mundo vai ficar super de boinha. Não é assim. Eu esqueci mesmo, é muito antigo, da década de 50, talvez o Falcão saiba, ou a Manu. Eu ia falar Lagoa Azul, assim, mas não sei. É um musical, a única coisa que eu lembro. Não sei. Eu acho assim, essa é uma bola que é levantada de tempos em tempos, né? E assim, para mim eu gosto de olhar para as coisas nas raízes históricas assim delas. E esse pânico comumente associado à cultura nerd, né? Eu acho que os videogames eles herdam isso um pouco da cultura nerd, que herda isso da cultura cristã americana dos anos 80, sobretudo. Então, eu não sei se todo mundo é familiar com essa história de como os metaleiros foram convocados no Congresso americano para dar explicações de por que eles estavam cultuando o demônio nos anos 80. Então, você tem todo um imaginário nos anos 80 que é movimentado a partir disso, a partir dos anos 70, né? Porque as coisas começam efetivamente com a ascensão das histórias em quadrinho, da ficção científica nos anos 70, e depois com a fantasia medieval, os wargames e assim por diante, durante os anos 80. E você vê que isso tudo, né, de alguma forma, culmina na experiência dos videogames. Então, eu gosto muito de olhar por esse lado e tentar contextualizar para justamente entender que, e aí sim, a Alessandra está, né, coberta de razão, assim, não tem pesquisas, vamos dizer assim, conclusivas acerca dos campos, né, sobretudo da psicologia, conclusivas acerca dessa relação. No campo da comunicação, eu acho que a postura que é quase universal do campo é que é uma grande bobagem, né? Você pensar que uma mídia ela vai influenciar a ponto de fazer cometer qualquer coisa, e aí é qualquer coisa mesmo, assim. Eu acho que tem várias teorias que vão apontar para como a gente se conecta com aparatos, com dispositivos, com tecnologias, e como essas tecnologias produzem, pautam, fazem fazer, né? Eu acho que o termo é esse, na verdade, prescrevem certos comportamentos, certas coisas. Eu acho que isso, então, você pensar esse imbricamento entre tecnologia e identidade e subjetividade é inegável pensar que a técnica transforma, mas a causa e efeito, ela é não só inatingível, mas ela é meio chata, né? Ela é meio
assim, ela é meio senso comum. E eu acho que é por isso que a coisa, vez ou outra, volta, porque é senso comum no fim da conta, né? É, é o que, sei lá, é o que a minha tia acha que são os videogames e é o que o presidente acha que são os videogames, né? Então, sim, você tem esse tipo de você tem esse tipo de visão, que é uma visão deseducada, mas não deseducada no sentido que a pessoa não tem educação, mas assim, deseducada no sentido que a pessoa não tem leitura sobre aquilo, não tem vivência daquilo. Então, bom, em alguma medida comum, porque ninguém é obrigado a ter vivência e leitura de tudo. Agora, eu acho que tem um ponto, né? Eu estou falando tudo isso para dizer que, olha, não, essa correlação entre violência e videogames, ela é uma grande bobagem. Mas eu acho que tem 2 pontos. Primeiro, tem algumas pesquisas do campo da psicologia que fazem uma associação, assim, isso é largamente irrelevante para mim, mas eu acho que vale a pena dizer, que fazem uma associação assim entre a experiência dos videogames e uma certa agressividade. Ou seja, isso foi percebido em alguma condição. Mas eu acho que é largamente irrelevante. Ou deveria ser largamente irrelevante. Não fosse, e aí, veja, isso não tem a ver com videogames em si, mas tem a ver com as articulações sociais oriundas das tecnologias. Né? Eu estava conversando com alguém esses dias, e a pessoa estava me dizendo assim, o uso que a gente faz, por exemplo, dessas comunidades hoje, aí eu estou pensando especificamente em fóruns, como o Reddit, ou como os chans da vida, né? O uso que a gente faz dessas articulações saiu do nosso controle, apareceu e nós não vimos que eles, né? Que eles apareceram, que eles estavam lá e que eles iam fazer diferença. E aí eu falei assim, olha, mas tá errado isso. Eles não apareceram do nada, né? Esses fóruns, os chans, eles estão aí desde o começo dos anos 2000. Assim, a minha geração, né? Que é essa geração de transição, que viveu uma parte da vida sem tecnologias digitais e depois outra com, dependeu desses fóruns durante muito tempo. Então, assim, não dá para dizer que esse comportamento é um comportamento novo. Agora, eu acho que as articulações públicas, e aí eu estou pensando no papel do Estado, sobretudo, ignoraram completamente esses construtos, né? Então, você tem uma larga ignorância, nos 2 sentidos de ignorância. Ignorância no sentido de burrice mesmo, e ignorância no sentido de não estar atento a. Você tem uma larga ignorância nos 2 sentidos por parte do poder público a esses lugares. E aí, dizer que os videogames não produzem esses lugares é mentira, porque produzem. E aí produzem com muita força. Então, para mim, essa é uma questão que é mais complexa do que parece, na verdade. Assim, eu acho que só desassociar por causa das pesquisas não é o suficiente, porque os comportamentos, e assim, eu vivi em lan houses, eu tenho certeza que várias pessoas viveram em lan houses ali no começo dos anos 2000, e você tem um ethos ali, você tem uma identidade de masculinidade agressiva, tóxica, triste, deprimida, que dá em alguma coisa. Essas coisas, né? Elas não simplesmente brotam e fica por isso mesmo. Isso dá em alguma coisa. Então, acho que é por aí. Assim, eu começaria a pensar essa questão por aí. Muito bom. E diante de todas essas controvérsias, né, que a gente vai falando, né, tentar entender essa complexidade do que é o universo dos games, como, assim, a gente está falando aqui da violência, mas quais são as outras controvérsias que a gente tem em torno dos jogos, né, seja na academia, seja na sociedade em geral, que vocês podem trazer para a gente, que mostra essa confusão, né, que às vezes um universo que é desconhecido para muita gente pode trazer, né? E como que vocês, pesquisadores, abordam essas controvérsias e contribuem para o entendimento, o debate sobre o papel dos jogos na cultura contemporânea? Todo mundo muito afiado. Ótimas perguntas, né? É interessante que a ideia das controvérsias que surge é muito do desconhecimento, né? Que leva ao medo
e que é o clássico do horror, da ficção científica, né, que o desconhecemos pode fazer mal, porque não temos um entendimento. Então, se pensar assim, outras pessoas que não jogam, não têm interesse, ou então pegou um jogo e não gostou e acha que todos são iguais, desconhece a cena, né, que tem milhares de oportunidades de você experimentar e talvez curtir, ou então tem medo de se viciar, né? Uma controvérsia é o vício, assim que eu chamaria, porque óbvio que é algo real, né? Que pode acontecer e que tem muitos relatos, muitos estudos que trazem isso, mas não quer dizer que a pessoa ficou 3 horinhas lá e de repente já é taxada disso, né? Então, tem que ler o cenário de uma maneira mais ampla e observar outras coisas. Então, os profissionais de saúde vão poder fazer essa análise, mas em casa a mãe vai falar, nossa, menino é viciado, ou então, quando tem um parceiro, uma parceira que está jogando muito, tá viciado, está fazendo tal coisa. Então, acaba por essa redução, né? O jogo vira tal coisa. Outras controvérsias também tem, assim, que é jogo, mas também na área, acho que de produtores de conteúdo, né, quando estão trabalhando com jogos, e a controvérsia do trabalho, muitas vezes não pago, né, que você está lá, seu mais-valia indo, e às vezes até você crescer nas plataformas, até ter um retorno, conseguir patrocínio. Tem vários elementos que devem ser analisados e discutidos, né? Controvérsia, acho que é o que não falta. Tem que fazer aqui uma lista de umas 1000 teses e ainda não esgota o assunto, porque tem também muita questão de o trabalho. Eu falei aqui Desculpa, está tendo festa aqui no trabalho. Não sei se está vazando. A gente de observar como o trabalho também dentro do jogo, que você está lá gastando o seu tempo livre para ganhar itens no jogo, para evoluir a sua personagem e evoluir na história. Essa aí é uma forma, né, uma possibilidade de estudar e observar, né, que é a controvérsia. Você está lá trabalhando para não necessariamente adquirir nada, e que, desculpe falar desse elemento que já foi enterrado, mas os criptojogos, vamos retomar, né? Os criptojogos, que eles literalmente se vendiam, né? Venha jogar e ganhar e converter em moeda que você vai poder usar no seu outros momentos, né? Espaços de convivência para além do jogo. Então, nos estudos, né? Quando a gente, por exemplo, uma das controvérsias era que a gente tinha percebido quando a gente recebeu uma demanda de uma pesquisa aplicada sobre a questão dos gamers, como é que era o perfil, e na comunidade que a gente coletou, né, a partir dos discursos, que foi feita uma regra a partir da linguística, né, para conseguir coletar essas informações, observou-se que essas pessoas que foram, esses discursos realizados já não eram tão à direita. Então, foi algo que outras pesquisas já mostravam muito mais a questão da extrema-direita, mas que o Falcão até comentou aqui, dos 4chan, tal, que já está em outros caminhos, já não está mais no Twitter, né? Essas pessoas foram pegando outros espaços, WhatsApp, Discord, comunidades mais fechadas para poder discutir. E aí podemos dizer que nesse perfil, nesse período analisado, os dados que foram coletados demonstram já que a comunidade que estava no Twitter, nesse recorte, já não era tão de direita, estava mais à esquerda ou ao centro, de questionar, de querer, de buscar soluções, né? De propor, ser propositivo no sentido de, o que você vai fazer? Como é que a gente vai ver isso mudar? Para mim a grande controvérsia, assim, a maior de todas, e eu acho que todas as outras brotam dela, assim, é a de que os jogos são uma coisa maravilhosa, né? Puta, é maravilhoso, é sensacional, é super lindo, vai salvar o mundo, assim. Uma figura chama Jane McGonigal, ela lançou em 2011 um livro chamado Reality is Broken.
E aí a premissa do livro dela e do TED Talk dela, né? Foi naquele momento em que as TED Talks eram assim, tudo pelo qual você vivia, né? Então todo mundo queria assim, porra, tem um TED sobre isso, vai lá e assiste. E aí ela tem esse TED exatamente sobre como os videogames vão salvar o mundo. Cara, não podia estar mais errada, né? Esse TED é uma aberração hoje em dia, assim, você considera ele completamente errado. Porque o que ela diz é o seguinte, e aí ela fala assim, em World of Warcraft você tem centenas de associações de pessoas que estão ali apenas para jogar e elas se organizam e elas têm, né, elas elegem lideranças e fazem coisas e colaboram, cooperam, etc. E é tudo lindo e etc. E se o mundo fosse um grande jogo, né? E se a gente gamificasse a experiência de tudo? 12 anos depois dela propor isso, 12 anos depois dela propor isso, a gente está vendo o que a gamificação fez com o mundo do trabalho, né? A gamificação é um dos grandes problemas do mundo do trabalho hoje, porque você, enfim, é só você olhar para toda a questão sobre plataformização e Uber, né? Como o Uber precariza o trabalho dos seus motoristas a partir exatamente dessa lógica de gamificação, de premiar por certas coisas, de tirar, né? Enfim, não sei se todo mundo sabe como é que o Uber funciona, mas a plataforma, para quem é motorista, é extremamente draconiana, né? Virulenta. Então, ela efetivamente, enfim, tem questões, tem problemas. Então, voltando para o começo, eu acho que o grande problema, a grande controvérsia para mim é essa de que os jogos eles são essas coisas maravilhosas. Tem uma dimensão deles que certamente é maravilhosa, sim, porque é a dimensão da cultura e da inovação e da criatividade e da infância, do brincar simbólico. Então você tem essa corrente, assim, esse backbone, né? Essa espinha que é uma espinha muito, muito, vamos dizer assim, enriquecedora, né? Quando você olha, inclusive, para que não tem a ver necessariamente com videogame, mas quando você olha para a questão de desenvolvimento infantil, você pensa em estratégias como Montessori, etc., de alguma forma você tem um aspecto lúdico ali ligado enfim, que pressupõe um desenvolvimento. Então, você vai ter muita gente que vai dizer, os videogames são excelentes para criar reflexos, etc. Pô, são, mas eles não fazem só isso, né? E aí o grande problema, e aí por isso que eu estou dizendo que essa é a grande controvérsia de onde as outras brotam. O grande problema são as outras coisas que advêm quando o uso do fenômeno não é, enfim, não é ideal, né? Vou dizer ideal, assim, né? No mundo das ideias. Mas quando o uso do fenômeno não é ideal. Então você pega, sei lá, desde essa gamificação do mundo do trabalho, da qual eu estou falando, a forma como os videogames saem hoje, né? E eu estou falando especificamente, não sei se vocês têm a familiaridade com os jogos AAA, os jogos, os blockbusters, né? Jogos que custam 250 milhões de dólares, que são comparáveis a filmes da Marvel e etc. Eles não são, e eles são belíssimos, eles são coisas gigantescas que só podem acontecer dentro da indústria mesmo. Você precisa de uma perspectiva industrial para produzir um jogo como esse, mas eles têm mecanismos de retenção que vão manter você 80 horas fazendo uma coisa repetitiva o tempo inteiro ali. E aí você fica se perguntando o quanto de diversão aquilo é ou aquilo não é. Então, esse é um problema. E aí quando você parte para entender, aí de novo, partindo dessa controvérsia de que os jogos são sempre bons, quando você parte para olhar por um viés de classe, aí acabou a brincadeira, né? Porque quantas pessoas no Brasil podem ter um PlayStation 5, por exemplo? Você vai nessas comunidades de videogame no Facebook, eu sigo várias. Eu sigo as mais virulentas possíveis, inclusive, assim. As comunidades que concentram misoginia, extrema-direita, etc. Então, você vai numa comunidade dessa e você vê os moleques, e eu estou falando moleque não pela faixa etária, mas pelo sentido simbólico, mas você vê os moleques dizendo assim, tem que acabar o suporte ao PlayStation 4, porque o PlayStation 4, né, é ainda acessível, mas é acessível tipo assim, 2,5 na loja, você consegue usado mais barato. PlayStation 5 é 4,5 a 5.
Aí você vai nessas comunidades e os caras estão lá dizendo assim, tem que acabar esse negócio de pirataria, tem que acabar o suporte ao PlayStation, quem tem que jogar videogame é quem pode mesmo, não é para quem quer, então, assim, vários desses discursos que a gente escuta e condena de origem meritocrática e neoliberal são absolutamente reproduzidas, sabe? Dentro desses âmbitos. Então, essa para mim é a grande controvérsia, assim, a ideia de que é sempre bom. É bom, sim, é excelente, fomenta criatividade, comunidades, etc. Mas vamos tomar tudo com aquele grão de sal, assim. E tem também a questão da toxicidade, né, dessa comunidade que conecta com isso que você estava falando. E eu só, rapidinho, só para falar que era isso que o Thiago comentou sobre os AAAs, que tem lá, tipo, quase uma... Eu estava vendo outro dia que existe quase uma espécie de regra para você criar esse tipo de jogo, e uma das regras é, tipo, tem que ter árvore de habilidades. Que aí, mesmo que as habilidades que você vai desenvolvendo ao longo do caminho, não sejam de grande valia para sua personagem, para sua vivência na narrativa e na mecânica, sua experiência como um todo. Então, é interessante realmente ter estudos que observem, né, essas questões, esses detalhes relacionados à questão da grande indústria. Fora também que tem outra controvérsia, que é a questão do trabalho, tá nessa grande indústria, jogos caríssimos, em que as pessoas vão fazer serão, sei lá quais são as palavras lá, que vão ficar horas e quando está perto do lançamento vai ficar sem dormir, produzindo, tentando alcançar, fazer as coisas e com isso a saúde vai para o espaço, tudo a questão por trás dos jogos, né? Não é só a felicidade, não, e pode ter momentos, tem jogos que você está lá para relaxar, outros não, que você quanto das pessoas que vocês conhecem falam assim, nossa, estou lá e está xingando o jogo porque eu estou 1000 horas, mas está lá e continua e retorna, né? A questão que, porque tem o desafio, como o Thiago falou, né? Tem muitos elementos por trás, né? São múltiplas camadas, não necessariamente uma primeira até a última, mas que elas vão perpassando e na nossa interação vai trazendo essas questões, questões de pesquisa, questões de se a gente fosse fazer algum jogo, o que a gente pensaria para ele? A gente até aqui no laboratório, ela pensando assim, por que não fazer um podcast que traz uma questão de políticas públicas, alguém de algum setor, e não pensa como regras mecânicas ou coisas que poderia fazer um jogo, que seria interessante para discutir isso, para refletir esse problema, né, de outras maneiras. Então, tem várias formas, né, que nós, pesquisadores, podemos abordar, e a questão, acho que muito importante, é isso que vocês estão fazendo, né, da Rede Conecta, de trazer pesquisadores, e que a 247 está apoiando, né, de poder falar, trazer para mais pessoas esse debate. Não é evangelizar, não é nada, é mais fazer a pessoa tipo, que curioso, vou testar aquele jogo, vou ver mais notícias sobre, vou ler, vou assistir, depende do que você mais gosta, né? Tem gente que só gosta de ficar vendo vídeo, mas ok, vou jogar um pouquinho esse jogo de celular que é gratuito, estou na casa de alguém, vou experimentar, posso não gostar, mas é de conscientizar as pessoas que têm múltiplas possibilidades e que, tanto na área de estudos de jogos, de produção, mas que tem a questão que a gente tem que pensar, né? As questões sociais que perpassam, não ficam só. O jogo é social, né? A gente está jogando, mas está reproduzindo muitas das coisas. A gente vai vendo LOL, crianças de 10 anos jogando e xingando, Fortnite e tal. Mas é que depende muito, não é? Todo mundo faz isso. Mas tem um grande número de pessoas e de questões sociais que saem do offline e entram no online. E eu estou falando online aqui pensando em videogame, mas não necessariamente só jogos online. Então é interessante da gente refletir e é uma grande oportunidade, né? Debater com outras pessoas, levar o debate. Obrigada, Lê. Obrigada, Thiago. Essa resposta que vocês deram, ela foi bem completa, ela foi bem ampla. Eu gostei muito dessas questões sociais que a Lê trouxe, vou querer me aprofundar um pouco mais. O Thiago trouxe também sobre algumas contribuições dos games, quer dizer,
você falou alguns pontos positivos, porque a gente estava falando em controvérsia, o que tem que não é tão bacana e aquilo que é bacana, por exemplo, a questão da infância, criatividade, desenvolvimento infantil. Tem até um comentário do Reinaldo aqui, que ele falou que a filha dele, se eu não me engano, está um pouco para cima, aprendeu a ler em game. Isso é uma coisa interessante, porque agora eu vou até contar um caso pessoal, embora eu não seja gamer, nunca fui. Eu até trabalhei já numa empresa de games por um tempo, mas eu era da parte da comunicação, não diretamente dos jogos, mas lidava muito com a comunidade e reconheço que a comunidade ela é um pouco difícil de lidar, a comunidade gamer às vezes, mas tem uma galera que também é muito engajada, uma galera que está ali para ajudar o jogo, não ganha nada e tá super, meu Deus, é comunidade mesmo, briga e se ajuda. E o que eu queria falar, que a gente fala... já me perdendo aqui, gente, que uma história que eu lembrei que é interessante, que é uma coisa bem, bem bacana, que eu trabalhava numa outra empresa, era essa empresa de comunicação, e tinha aula de inglês dentro dessa empresa, e a professora de inglês uma vez me contou que tinha um grupo da empresa que eles eram bem gamers, assim, e quando eles foram para fazer aula de inglês, eles nunca tinham estudado inglês na vida deles, nunca foram para escola de inglês nem nada, mas eles não foram para o básico, eles já seguiram direto para o intermediário, porque como eles eram gamers, o inglês deles foi se desenvolvendo nos jogos, mesmo sem nunca ter ido para uma escola nem nada de inglês. Isso me lembrou o comentário do Rei, que a filha dele aprendeu a ler em game. Então, a gente tem várias coisas interessantes, muito interessantes mesmo. Enfim, mas voltando, que a gente está falando sobre todas as controvérsias e falamos sobre coisas não tão bacanas, coisas muito bacanas, eu queria falar um pouco agora sobre as contribuições. A gente quer entender um pouco como as pesquisas em Game Studies elas podem contribuir para a indústria de jogos e para a formulação de políticas públicas relacionadas aos jogos. Então, pensando mais nessa questão de política pública, as implicações práticas e sociais dos estudos, como é que acaba implicando mesmo. Talvez a gente não responda tão completo. Eu, da minha parte, né, Thiago, talvez responda completo, mas acredito que as pesquisas em diferentes níveis, né, pensando assim, qualitativa, quantitativa, quanti-quali, in-game, extra-jogo, com a comunidade, com as pessoas que estão no entorno, em grupos de Discord e tal, ajuda a gente a entender o que é este ambiente, ajuda a gente a ter as potencialidades, né? Vamos trazer aqui esse ponto, de como a gente pode usar os jogos. Para a indústria, ajuda mais no sentido de observar, né? Porque, como a gente falou, não é porque o programador pensou que era daquele jeito, com design, etc., que o jogador vai jogar daquele jeito. Então, as pesquisas trazem insights para a indústria poder desenvolver outros jogos, por exemplo. Não sei se vocês conhecem o Hellblade: Senua's Sacrifice, da Ninja Theory. É um jogo que não é independente, mas que tem qualidade de AAA, né? E eles foram fazendo, está aqui no YouTube, no canal deles, um diário de campo da produção do jogo. E quando eles fizeram esse diário de campo, eles foram mostrando que eles trouxeram pesquisadores de psicologia, porque eles tratam da Senua, que é uma personagem que ouve vozes. Então, para eles representarem, trabalharem a questão de uma maneira que fosse mais coerente e que atendesse melhor, né? não fizesse um desserviço, eles conversaram com esses especialistas, mas também com pessoas que já tiveram esses episódios, para, com isso, trabalhar tanto a narrativa, mas a questão mecânica do jogo para explorar. Então, a gente já vê por aí que a parte da pesquisa pode ajudar a trazer experiências que a gente não teria em primeira mão, caso a gente não sofresse, né, de algo X, como nesse caso da Senua, mas que, a partir da experiência em jogo, eles trabalham também com som binaural, então você sente que é você que está ouvindo as vozes, elas vêm de diferentes espaços, de diferentes ambientes dentro do jogo, na cabeça dela.
da personagem. E com isso, com uma equipe de pesquisa da área de psicologia, com pessoas que sofreram isso, eles tiveram a potencialidade de criar um jogo minimamente respeitoso. E na questão de políticas públicas, eu acredito, né, aqui com o trabalho que a gente faz e também com a leitura de outros pesquisadores, é podermos entender a nossa sociedade. Pensando no Brasil, tem por exemplo, o Tarcísio, que trabalha a questão de esporte em Belém, do Pará, e como a questão do Free Fire, por ser de celular, foi importante para a popularização desse tipo de jogo, para a questão de desenvolvimento de campeonatos, das pessoas se sentirem pertencentes, né? Então, é interessante observar, até o que a Marcela comentou, e que o Ray também botou no comentário, da potencialidade de aprendizagem. Tem a Afro Games também, né, que oferece um programa de estágio, de treinamento, em que você tem um espaço para jogar e para produzir jogos. Então, é uma troca, né, entre a sociedade, a academia, a indústria, as políticas têm a potencialidade. Se a gente entende do que a gente está falando, se a gente tem dados, né, que sustentem, a gente consegue pensar em soluções para os problemas, né, que estão sendo colocados. Veja, para mim, é uma questão de perceber articulações culturais, né? Eu acho que a grande benesse do que a gente faz funciona nesse segmento, assim. Nós que trabalhamos com os game studies, é isso, né? Assim, uma coisa que não foi dita, eu acho que hoje em dia, assim, eu percebo uma cisão nos game studies que é uma cisão muito sensível, assim, entre pesquisas de cunho mais prático e social, pesquisa aplicada, e uma pesquisa, vamos dizer assim, de ordem mais filosófica e abstrata, né? Essas pesquisas de ordem mais filosóficas e abstratas, eu diria que elas não têm uma relação direta, veja, com o desenvolvimento de políticas públicas, assim. E eu acho que hoje, por exemplo, na comunidade dentro do Brasil, eu acho que é muito visível, assim, essa cisão. E eu não estou falando nem dos colegas, assim, com quem eu, aspas, cresci, né? Estou falando da geração que vai chegando mesmo. Do outro lado, e eu acho que isso é muito visível, inclusive no campo internacional, do outro lado, você tem as pessoas que estão mais comprometidas com entender a constituição cultural de quem está no entorno dos videogames, aliás, não só dos videogames, mas dos jogos como um todo, né? Então você tem um campo muito grande de, de discussões voltadas para a causa LGBTQIA+, você tem algo que eu diria que não é ainda muito avançado, e aí a gente pode de novo pensar naquela coisa da questão de classe, né? Relacionada a Critical Race Studies, né? Estudos críticos de raça mesmo, e eu diria que não é avançado porque o recorte de classe é inegável, né? Então você tem muito mais pessoas brancas que consomem videogames do que pessoas negras. Então tem, lógico, assim, não é simples assim, né? Porque você tem uma estratificação técnica também. Então você tem consoles de alto impacto e de altíssimos preços, mas você tem acesso a certas outras tecnologias mais acessíveis. Para onde é que eu estou indo com tudo isso, né, que eu estou dizendo? Então eu acho que desse lado de pesquisas aplicadas que são mais voltadas para entender comunidades, para entender articulações, para entender a cultura gamer mesmo, a principal benesse que advém dessa pesquisa é entender que existe uma cultura e que essa cultura é um nicho forte e independente. O que é que eu quero dizer com um nicho forte e independente? Eu vou dizer assim, eu vou fazer uma analogia aqui, nada desenvolvida e nada científica, mas assim,
se você pensa, por exemplo, games como uma mídia e cinema como uma mídia, aí você vai dizer assim, mas se os games promovem comunidades como essas que eu estou dizendo que existem, o cinema provavelmente vai promover também, né? E assim, isso não é visível, né? Isso não acontece. Então, existe uma condição muito mais pulverizada em certas mídias que não existe nos videogames. Assim, você tem uma cultura muito mais fechada, sólida, com contornos específicos, com jargões específicos, com agendas específicas. E que é sumariamente ignorada, como a história recente vem mostrando. Por exemplo, vamos tocar em política, né? Você tem 2 grandes escândalos para a cultura gamer e para os profissionais que trabalham com cultura gamer. E olha, perceba, eu nem me boto nesse meio porque assim, eu não gosto da postura dramática de dizer, o presidente me ofendeu. Não, o presidente não me ofendeu, né? Tem uma opinião é dele, paciência. Mas assim, você tem 2 grandes escândalos para esses profissionais. O primeiro escândalo foi quando a Ana Moser disse que o Ministério dos Esportes não ia ligar para esportes, né? Ela disse isso e, assim, o barulho das redes engoliu o Ministério dos Esportes, tanto é que eles criaram uma comissão interministerial para tratar de esportes. Então, você tem isso, assim, foi uma relação real. E depois você tem esse caso do Lula. O que isso mostra? Assim? Aí, se você for fazer uma comparação, por exemplo, com o governo Bolsonaro, assim, longe de mim defender, mas se você for fazer uma comparação, você tem vários acenos do governo Bolsonaro exatamente para essa cultura, né? Na pessoa do Mário Frias, na pessoa do Jair Renan, no próprio Bolsonaro, na relação dele com streamers. Então, você tinha eu vou chamar de fomento ali, de alguma forma. Então, você tinha. Eu acho que a esquerda e o governo de esquerda não pode se dar o luxo de dispensar uma demografia como a cultura gamer. Então, para responder a pergunta diretamente, assim, o que eu acho que a nossa pesquisa promove é identificar esses contornos para que existam políticas, né? Eu não estou nem dizendo assim que a política deve ser A, B ou C, mas simplesmente que existam políticas que se identifiquem com essas culturas, que olhem, que identifiquem, que digam assim, ok, o menino da periferia quer jogar videogame, o que é que eu posso fazer para fomentar isso? Eu vou simplesmente promover um apagão de quem não tem acesso, ou eu vou dar um jeito de fomentar essa cultura e tentar trazer isso para perto, tentar cooptar espaços para que a desinformação, por exemplo, não adentre nesses espaços, porque no fim das contas, e aí essa foi a primeira coisa que eu disse lá em cima, que essas são comunidades extremamente negligenciadas. Você não tem dissidência discursiva. Estou exagerando, mas você tem pouca dissidência discursiva. Talvez hoje você tenha mais, que é o que a Alessandra está dizendo, né? As pesquisas mostram que existe mais. Isso já é fruto de um trabalho. Mas esse trabalho não pode parar, né? Então, para mim, é isso. Para mim, o que as nossas pesquisas efetivamente fazem é identificar os contornos dessa cultura e dar vazão para que essas iniciativas institucionais consigam adentrar essas culturas. Se isso é feito, se não é, aí é outro problema. A gente tem mais uns 5 minutinhos. Eu vou botar uma pergunta aqui que chegou nos comentários. Os comentários eles estão bem divididos assim, né? Tem desde gente falando o quanto que o Free Fire é importante em comunidades de baixa renda, um jogo muito acessível, até gente falando que esses jogos acionam áreas do cérebro que você fica viciado e a dinâmica da narrativa violenta. Todos esses comentários estão aparecendo aqui. E aí o Fernando fez uma pergunta, ele direcionou para o Thiago, mas acho que é porque o Thiago estava falando na hora, acho que os dois podem responder, que ele bota, Thiago, qual a grande carência e fragilidade emocional desse público de extrema-direita que habita esses espaços virtuais dos usuários de jogos cooptados? E aí eu volto um pouco nessa pergunta para entender com vocês se existe realmente alguma relação da extrema-direita nos jogos, o que faz com que essa galera seja mais violenta, e eles são os mais violentos, assim, né? Se existe alguma comprovação disso. E 2,
o quanto realmente pode ser que a pessoa não tenha nada a ver com isso, e os jogos transformaram a pessoa em um ser muito violento e um ser de extrema direita, consequentemente, ali nessa relação. Então, tem a pergunta do Fernando, e eu volto um pouquinho para entender, porque ele já está um passo à frente, né? E eu quero entender se essa relação realmente existe, assim, a partir da ciência, a partir do que vocês pesquisam. Das pesquisas que a gente tem tido acesso, né, não dá uma resposta, pelo menos das que eu tive, né, acesso, uma resposta que encerre a questão, né? Porque elas mostram que não é o jogo, é a comunidade, é a relação que se constrói, né? Então não seria apenas o jogo, a narrativa do jogo, a mecânica que estaria direcionando e instigando você ir para a direita, esquerda, ser centro, etc. Não necessariamente. E não necessariamente esses jogos, sei lá, estou falando de jogos violentos como pode ser Assassin's Creed, pode ser jogos de luta, Mortal Kombat, Street Fighter, etc. Não, não é, mas eles são tidos em algumas pesquisas como um momento de catarse, né? Você vai lá e libera lá no jogo e ok, vai. Mas a gente comentou aqui sobre questões de comunidades como a do LoL e de jogos MOBA no geral, da toxicidade, da questão de misoginia, de discussões, né, que são ensejadas. Então, pelas leituras do que eu tenho feito, para não me alongar muito, é mais uma questão de social e de conexão, né, com o grupo, com identificação. Não, é isso. É exatamente isso. Eu acho que as pesquisas até mostram que existe, sim, uma cooptação. Se você for em qualquer sociólogo ou cientista político que descreveu a alt-right americana, eles vão começar falando do Steve Bannon e do papel do Steve Bannon na campanha trumpista e de como o Steve Bannon trabalhava com World of Warcraft. Então, a associação existe. Acho que é inegável, na verdade. Agora, de novo, ela não tem a ver com a mídia, né? Ela tem a ver com esses grupos formados ali no entorno de uma constelação de coisas. Não são só os videogames, não é o cara, eu vou jogar o Warcraft logo, eu vou ser ultraliberal, ANCAP. Não é assim que funciona. Então, a articulação existe, mas não é, de novo, simples como parece. E para tocar na pergunta do Fernando, assim, eu não tenho uma resposta direta, porque, enfim, esse não é o meu campo de trabalho especificamente, mas é um que me parece bastante pregnante mesmo, né? De possibilidades, assim, porque vejam, de novo, essa não é uma discussão sobre videogames por excelência, mas ela é uma discussão sobre espaços safe spaces, né? Espaços seguros para o desenvolvimento de um tipo de masculinidade e que tipo de, né? Assim, qual é a constituição midiática que isso toma e que tipo de sentimentos sentimentos e afetos atravessam essa masculinidade dentro desses espaços. Então eu iria por aí, tendo estado em lan houses boa parte da minha vida, tendo a dizer que são esses sentimentos de frustração, tristeza, desencaixe muito forte, né? Porque é disso que a gente está falando, de cultura nerd, no fim das contas. Então, o nerd, ele é sempre a diferença. Não tem Big Bang Theory que resolva a diferença do nerd. Gente, muito obrigada. Estamos chegando ao final da live. Queria dizer que foi super importante essa conversa, porque falar sobre games é um tema que gera muitas afirmações controversas. A gente falou sobre contribuições controversas, falou sobre política, falou sobre várias coisas, aspectos sociais, o que é de positivo. O chat
hoje ele está bem dividido, como a própria Manu falou, tem um pessoal que é contra, um pessoal que é a favor, e eu acho que conversas como essa, elas são realmente importantes, ainda mais em canais de mídias progressistas, como é o 247 aqui, como é a Rede Conecta. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, sim, porque senão fica uma pauta da direita e não é. Games, como o próprio Thiago falou, é uma comunidade muito grande que a gente não deve simplesmente falar é tudo ruim, nada pressa, não, gente, não é por aí, a gente precisa mais dialogar sobre isso, compreender, e se a gente quiser políticas públicas, se a gente quiser incentivo, a gente tem que falar, quanto mais furar a bolha, quanto mais alcançar a sociedade, eu acho que é melhor ainda, né? Então, meu mais profundo agradecimento para a Lê e para o Thiago, que trouxeram contribuições muito importantes, discussões que vão ficar aqui na nossa cabeça para quando a gente estiver conversando com alguém que ouviu com senso comum, a gente já tem um ponto a mais para falar, para dialogar, para desenvolver, né? E para a Manu também, meu super agradecimento por estar dividindo aqui esse espaço. Nessa hora de agradecimento, gente, o Insta da Manu tá escrito ali, @ManuMairim, que daqui a pouco tem Panoramas Conecta com a Manu não sai do YouTube, ela entra numa live, já vai encaminhar para outra, sempre ali com notícias super quentes, ela traz convidados, tá no canal dela, tanto do dela quanto da Rede Conecta, vocês podem assistir. Quero agradecer também ao pessoal, ao CNPq, à FAPERJ, ao INCT-DSI, INCT-INEAC, nossos grandes parceiros, fomentando a pesquisa, que é tão importante, a TV 247, a Rede Conecta, todo mundo. E quem puder contribuir, nosso Pix, nosso Catarse está aqui na descrição. Acho que foi geral, os agradecimentos. Enfim, gente, muito obrigada pela conversa. Obrigada, gente. Beijo. Isso que a Marcela falou. Hoje, 9h, no meu canal no YouTube, que alguém viu meus óculos, também no canal da Rede Conecta. A gente tem o Panoramas Conecta toda quarta, 9h, debatendo o que aconteceu na semana. E eu ia falar mais alguma coisa. E a importância que é do financiamento público, a pesquisa e a divulgação científica, que é um pouco o que a gente está fazendo aqui. Então, sem FAPERJ, sem CNPq, sem os INCTs e sem a parceria do Brasil 247, a gente não conseguiria estar fazendo esse debate que gera controvérsias e gera discussões no chat. E é isso que a gente quer, porque se não tiver nenhum assunto, a discussão não acontece, a gente não tem o conhecimento circulando, né? Então, obrigada a vocês, obrigada aos professores, e é isso. Valeu, minha gente. Valeu, gente. Tchau, tchau.